Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Feu e hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre as 5 marcas do órfão. Nós vamos estar trabalhando esse tema sobre a orfandade, falando algumas coisas a respeito disso, quanto é importante a gente entender isso para a gente ficar livre das consequências, das sequelas que ficam na nossa vida por causa de uma história de orfandade. E hoje eu quero falar sobre essas 5 marcas que ficam na vida de alguém que passou por uma história e que foi envolvido nesse sentimento, nessa condição espiritual de orfandade. A primeira coisa que é importante a gente definir nessa situação é que paternidade e maternidade não são títulos, mas são funções. Então, quando a gente cresce num ambiente familiar onde os nossos pais não funcionam na paternidade e maternidade, suprindo as necessidades que nós temos desde a nossa infância, nós crescemos com o sentimento de orfandade. Então é interessante a gente entender isso. Por mais que o seu pai e sua mãe estivessem em casa, se eles não estivessem funcionando da forma correta nessa função de paternidade e maternidade, provavelmente você cresceu com um sentimento de orfandade. Talvez em uma área ou várias áreas, ou a vida como um todo, marcada por esses sentimentos. E eu quero falar sobre essas 5 marcas da orfandade. A primeira delas é relacionada à indisciplina, a dificuldade que o órfão tem de lidar com figura de autoridade e com leis e regras. Então, normalmente, o órfão tem uma dificuldade muito grande em lidar com essas situações. Lidar com figura de autoridade, lidar com leis e regras. Normalmente, o órfão é uma pessoa indisciplinada, que tem dificuldade de colocar limites para a sua própria vida e muitas vezes é engolido por essa falta de limites na vida dele. E isso vai gerando um monte de problemas, vai desencadeando um monte de situações. A segunda marca da orfandade está relacionada à falta de direção. Por isso, muita gente que não recebeu isso da forma correta, através de um relacionamento correto com os pais, tem uma dificuldade muito grande de começar e terminar as coisas. Por isso a gente vê uma geração de pessoas que começam e não terminam as coisas, começam a faculdade e não terminam, lá na frente descobrem que não tem nada a ver com eles, e são pessoas que estão vivendo hoje uma vida totalmente sem direção. A terceira característica de um órfão é a insegurança, porque não teve dos pais esse sentimento, essa sensação de segurança, e também não houve afirmação. A pessoa cresce com muita insegurança nas suas escolhas, nas suas decisões, tem uma dificuldade muito grande de escolher, de acreditar nas escolhas, naquilo que ela está falando, naquilo que ela está escolhendo. Então ela tem uma tendência natural de permitir que as pessoas escolham por ela, tem uma tendência natural de se anular quando alguém pergunta para ela a opinião dela ou quando alguém pergunta para ela o que ela gosta ou o que ela quer fazer. Normalmente pessoas que passaram por uma história de orfandade sem afirmação dos pais têm um sentimento profundo de insegurança no momento que elas precisam estar decidindo alguma coisa. A quarta característica de um órfão é que ele não acredita em si mesmo. Muitas vezes por não ter sido afirmado, por não ter a presença dos pais ali ensinando, incentivando, ele cresce, a pessoa cresce com aquela sensação, com aquele sentimento de que ela é incapaz, de que ela não consegue, aquela mentalidade de escravo, dificilmente consegue acreditar que alguma coisa boa é para ela. Então ela vai se sabotando, ela vai se anulando em muitos momentos da sua vida e por causa disso, porque não consegue acreditar em si mesmo, muitas oportunidades que vão aparecendo na vida ela vai perdendo porque acredita que aquelas coisas boas não são para ela. Então a quinta característica do órfão é que ele é extremamente dependente da aprovação dos outros, da opinião dos outros, do que os outros estão falando dele, extremamente dependente do reconhecimento. Então, quando a gente vê as pessoas que têm essa marca da orfandade, elas são competitivas, elas são pessoas manipuladoras porque elas gostam de trabalhar para receber aprovação, elas gostam de fazer as coisas para serem reconhecidas e não de uma forma saudável, elas fazem isso de uma forma extrema, elas têm uma necessidade extrema de reconhecimento, de aprovação. Se essas pessoas fizerem alguma coisa e não tiver um reconhecimento, não tiver aprovação, elas perdem toda a sua motivação de estarem fazendo o que fazem. Então são essas as 5 características que eu gostaria de falar. Nós vamos estar aprofundando isso nesse seminário, vamos mergulhar nessa questão da orfandade, nós vamos entender as consequências, vamos entender como vencer isso, como sair da condição de orfandade, como não ser mais refém da nossa história, das falhas dos nossos pais, do abandono, de tudo aquilo que a gente viveu muitas vezes na nossa história, que ainda está atrapalhando a gente de viver o propósito de Deus.